E aí agora eu vou falar sobre as perguntas, né? Que aí eu fiz a enquete lá no canal e perguntei para uns amigos o que eles perguntariam se para alguém que tem sobre a mente humana, né? Um psicanalista. Inclusive né, gostaria de agradecer aqui quem está acompanhando a live, o Jeffter aqui, o Carlos, todo mundo que está aí. E vocês fiquem à vontade para mandar pergunta, viu? Que aí o Adriano aqui ele vai responder. Eu vou pegar as respostas aqui que eu separei, as perguntas, né, na verdade. E vamos lá para a primeira. A primeira foi lá no YouTube. O nome do canal é Anônimo QX9JR. Ele falou assim: quais são os hacks do cérebro que podemos utilizar como estratégia no nosso crescimento pessoal? Hack, para quem não sabe, é como se fosse uma trapaça, uma maneira de driblar, né? E ele não especificou, mas Adriano, você quer que eu faça aqui a parte do comportamento e aí depois você do significado? Isso, pode ser. Ele não especificou, mas como eu acho que você pode utilizar hack, né? Uma trapaça assim. Vamos dar o exemplo, como eu falei num vídeo meu, DPA. Se você for lá no meu canal, o penúltimo vídeo é sobre DPA, depressão, procrastinação, ansiedade, passado, presente e futuro. Vamos usar essas três aí, que é o que mais afeta as pessoas no dia de hoje, principalmente os jovens, né? A depressão é passado, é alguma coisa que aconteceu no seu passado, uma felicidade que você tinha e não tem mais, ou uma culpa que você sente. Procrastinação é no agora, você só procrastina no agora, e ansiedade, pensamento no futuro. Então, vamos começar da procrastinação. Eu acho que um hack assim, comportamental para você mudar e passar por cima da sua procrastinação, eu acho que uma estratégia que eu uso é você não pensar. Tem certas situações que você tem que pensar para depois agir, né? Eu acho que para você vencer a procrastinação, é você agir para depois pensar. Por exemplo, você determinou que você vai correr, vai fazer 5 km correndo. E aí chega ali, bate o horário ali de você ir correr, e aí você tá no sofá, comendo salgadinho, assistindo uma TV. Aí você pensa, não, vou deixar para amanhã, bate aquela preguiça. Só que você sabe que amanhã você também não vai fazer. Eu aconselho você a agir para depois pensar. Por exemplo, você dá um pulo do sofá, não pensa, bota o tênis, e aí você deixa para pensar quando você já estiver lá no percurso, lá nos 2 km. Aí você pensa, putz, já tô aqui. Aí não tem como voltar atrás, né? É o que eu falei num vídeo também. É mais difícil você abrir o livro e ler do que ler. É mais difícil você ir treinar do que treinar. Mais difícil você tomar atitude, a iniciativa, que é o passo mais difícil, do que fazer aquilo que você se propôs. Ah, tô com preguiça de lavar a louça. Conta até 5, dá um pulo e vai. Aí quando você já estiver lá ensaboando o prato, aí você pensa, putz, acho que essa é um hackzinho assim para você passar por cima da procrastinação. É não pensar, é agir. A ação mata a procrastinação. E sobre o passado, que é a depressão, e o presente, que é a ansiedade, eu acho que um hack para você passar por cima disso é você estar presente no momento, né? Clóvis de Barros fala, 200% no presente você tem que viver. Então você pega, vai para algum lugar movimentado, alguma praça onde tem bastante movimento, e aí você começa a analisar as coisas que estão ao seu redor sem fazer julgamentos, né? Você começa a analisar. Acho que esse é um hack. E vai fazendo isso conforme vai passando o tempo, porque hack é uma coisa temporária, né? Uma coisinha pequena. Então, para você matar essas coisas de uma vez, você tem que ter disciplina para matar a procrastinação e tem que estar sempre presente nos momentos. Eu acho que essa é a maneira de você mudar o seu comportamento com esses hacks e ir aprimorando isso conforme passa o tempo. E aí, a parte do significado, o Adriano fala aí. Muito bom essas estratégias, essas dicas que você passou, Zara. Eu queria acrescentar a mais algumas informações que são o seguinte. A psicanálise, ela inicialmente, ela não vai trabalhar no comportamental, mas Uhum. na investigação dessa mente desse sujeito. Esse sujeito que ele é sujeito ao seu inconsciente, ao inconsciente dele. Então ele age daquela forma, ele vai descobrir por que que ele faz aquelas escolhas. E muitas vezes são escolhas que não são escolhas racionais. Porque no final o ser humano, a parte racional dele é a minoria no aparato mental. Rapidinho, pode continuar. Tá bem, tranquilo. E aí, o que acontece? Então, inicialmente, a psicanálise ela vai trabalhar com essa investigação do inconsciente desse sujeito. Ele vai se entender. Numa segunda fase, a psicanálise ela vai para o comportamental. Porque o sujeito se conhecendo, ele vai escolher como ele vai comportamento, como que ele vai se comportar. E aí já não vai ficar
naquele automatismo em que ele vai fazer as coisas para agradar o outro, porque a manada, a massa está fazendo. Ele vai se entender, ele vai tomar a decisão se ele quer mudar ou não. Então, aí ele vai para o comportamental numa segunda fase. Uma estratégia mental de desenvolvimento pessoal, acho que uma das melhores estratégias é o sujeito se entender. Se ele está mais conectado no passado, se ele está mais com uma questão depressiva, melancólica, né? Ou se ele está mais conectado pensando no futuro, ansiedade elevada, tendo medo como base, ou se ele está vivendo mais no presente. No final, a gente intercala esses estados o tempo todo. Porém, hoje em dia, pelas pesquisas, grande parte das pessoas estão vivendo mais na ansiedade durante os seus dias, ou seja, a cabeça está lá no medo do futuro. Um segundo grupo maior estão vivendo mais conectados no passado, com questões de luto mal resolvido, perdas importantes. E uma minoria das pessoas, no seu dia tão precioso, estão vivendo no presente. Então, uma estratégia mental importante é como eu vou viver mais no presente. Como eu vou pegar os ensinamentos do passado e vou aplicar nesse presente para eu viver mais plenamente, seguindo o meu propósito de vida. Aí entra um questionamento filosófico da psicanálise. Você já pensou qual que é o seu propósito de vida? Quando a gente não tem um foco, um sonho, um propósito maior, qualquer porta serve. Qualquer modinha que surge, a pessoa se engaja naquilo. Então, eu acho que uma estratégia muito importante é essa questão de se conhecer para conseguir viver uma vida mais no presente. Para quando chegar lá no final da vida, não ficar com o pesar do passado. Não estar levando aquele monte de peso a vida toda, arrastando coisas do passado. E morrer ali com várias questões pendentes, né? Ou perder pessoas que estão à sua volta e ficar várias coisas pendentes na mente dessa pessoa. Então, essa estratégia de desenvolvimento pessoal, ela volta novamente para o sujeito, a forma que ele se entende. E numa segunda fase, vai para o comportamental. Um último exemplo que eu queria colocar é assim: muitas pessoas são muito tímidas. Inclusive, um dos maiores medos da humanidade é falar em público. Tem medo de julgamento, medo de exposição, tem várias coisas envolvidas, várias dinâmicas. Durante as análises, se a pessoa tem isso muito acentuado, esse medo de falar em público, pode ser que durante as análises ela se entenda por que, que ela se formou assim, por que, que ela treme tanto lá na frente, por que, que dá branco, né? Por que, que dá ali um branco lá na frente quando vai falar? O que está por trás disso? Quando ela vê as experiências, as vivências que ela teve no passado, que foi forjando ela com um ego mais frágil, né, que é um estado de eu dela mais frágil, com medo de julgamento e várias questões, talvez ela ressignifique isso com uma visão adulta agora, e aí quando ela for passar por essa experiência de ter que falar em público, e isso é algo muito comum hoje em dia, a gente tem que se expressar, né? A gente tem que se comunicar bem, seja ali durante os cursos que a gente faz, seja ali na nossa empresa, seja na família. O tempo todo a gente tem que se comunicar. Então, talvez eu consiga ter respostas comportamentais no presente mais assertivas, baseado nessa pesquisa que a psicanálise, juntamente com o sujeito, vai fazer durante as análises. E ele vai se entender. E aí ele vai tomar a decisão se ele vai ser um melhor comunicador ou ele vai continuar, às vezes, ali tremendo e morrendo de medo cada vez que vai falar. Aí a decisão vai ser com ele. Okay? Perfeito. Hack, na verdade, é temporário, como eu disse, né? Você tem que buscar o que é mais difícil para conseguir o que é melhor.